Hoje, vamos acompanhar a primeira parte de um projeto de leitura e produção de textos, a partir do livro Crianças como Você. Como se trata da produção de um encarte ao livro, a primeira coisa a ser feita é estudar essa obra. É disso que trata a atividade a seguir. Ela mostra que o desenvolvimento e ampliação das capacidades de leitura das crianças acontece de maneira articulada com a constituição dos procedimentos de leitura. Ler a orelha, a quarta capa e aprender a usar o índice ou o sumário do mesmo livro possibilitam que os alunos desenvolvam capacidades de articular trechos do texto, comparar informações, inferir a partir de comparações e até mesmo identificar valores veiculados no texto. Então hoje nós vamos começar a falar sobre o livro Crianças como Você. O que é que vai falar esse livro? Crianças. Crianças da onde? Da África, Só da África? Brasil, Japão. O que vocês acham que vai falar sobre essas crianças? Que eles trabalham. Que as crianças trabalham? O que mais vocês acham que vai falar? Ajudar as pessoas. Sobre as crianças que ajudam as pessoas? Ah, como? Na casa deles. Como é a casa deles? E o que mais? As coisas que eles comem. O nome do autor do livro também está aqui na capa, olha lá. Barnabás e Annabel Kindersley foram quem fizeram os autores do livro, os responsáveis pela autoria do livro. E aqui atrás do livro, o que é isso aqui? Como que é o nome disso aqui? Contracapa. E o que fala aqui atrás na contracapa do livro? Como que é o livro? Como que é o livro? O que vai falar dentro do livro? É isso? Será que é? Ao propor à turma que levante suposições sobre o conteúdo do livro a partir da exploração do portador, a professora favorece o desenvolvimento da capacidade de antecipação do conteúdo do texto. Escritores mais experientes fazem escolhas baseando-se em informações feitas no início e ao longo da leitura. Era o que vocês imaginavam que ia falar o livro? Essa capacidade apoiada ainda em outros conhecimentos, como por exemplo, sobre o autor, sobre a época da obra, outros textos lidos, contribui para criar as relações de compreensão sobre a leitura. Agora eu vou entregar para que vocês também possam ver o livro Crianças como Você. Considerando as necessidades dessa turma, foram articuladas a leitura individual, orientada pela professora, a leitura coletiva, a leitura feita pela professora e a leitura em duplas, de forma a não inviabilizar o objetivo maior, a compreensão global do que será lido. Com um bom planejamento da atividade, é possível o convívio de leitores iniciantes com leitores mais proficientes. Então vamos agora abrir a primeira página do livro de vocês. Só tem uma menininha, né? Vamos virar a página de novo. O que tem nessa página? Meninos. Aí do outro lado da página, o que está escrito lá? Crianças Como você. Ah, crianças como você. E lá em cima está assim, em associação com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Então vamos virar. Editorática também, aí embaixo? É igual na capa, né? O que está escrito nessa página? Sumário. Sumário. O que é sumário? Pessoa de outro país. Nome de países. Japão, China, América do Sul. Vamos ver o que é continente. A união desses países que formam um continente, olha lá. Vários juntos formam a Ásia. Outros aqui embaixo formam a África. E por que tem número aí do sumário? Explorar o sumário e sua função, utilizá-lo para procurar informações, analisar a maneira como o livro foi organizado e de que forma suas partes se relacionam, esclarecer sentidos de expressão do texto, tudo isso é fundamental para se compreender uma obra. Bom, agora que vocês já viram todas as crianças, eu quero que vocês achem uma criança do Brasil. Achei. Cadê? Como que é o nome dela? Celina. Como? Celina. Celina? É. Ah, tá. Essa daqui, ó. Mostra pra mim então nesse mapa onde é que tá o Brasil. Aqui, ó. Aqui, ó. Que continente que é esse? América do Sul. América do Sul. Então vamos procurar lá no sumário América. Achei. Aqui, ó. Celina. Aqui. Acharam?
Eu achei. Que página que está? 14. Página 14? É. Então coloquem lá a página 14. Deixa eu ver se vocês acertaram. Pronto, já tô lá. No processo de compreensão do texto, acompanhar a leitura do professor e ler em colaboração com um colega é o que garante o aprendizado. Professora, tem um pulso aqui, ó, tem um pulso. É muito importante também analisar os índices visuais e não visuais do texto para recuperar e constituir sentidos da leitura. Utilizar o conhecimento que se tem sobre a finalidade de determinados recursos é exercício fundamental no processo de leitura, até mesmo para fazer uma brincadeirinha com a obra. Esse menino aqui não mora em nada, ele mora pra fora do país. É Coreia do Sul. Mas de onde veio essa ideia de se produzir um encarte para esse livro? O que orientou o professor no planejamento dessas atividades realizadas e nas que serão apresentadas a seguir? Veja a conversa da assessoria antes do planejamento das atividades. Então, Kátia, daquele projeto que eu te mandei, o que eu queria discutir hoje são duas questões. A análise do livro que eu fiz com a professora Tatiana. Na análise, ela pontuou alguns problemas. Uma opção do livro, que ele até cita na introdução, você já deve ter visto, é que há uma escolha de algumas crianças, de uma minoria, no caso do Brasil. Este é um problema que nós vimos em relação às crianças da sala, porque as crianças já leram outras coisas e elas não se identificam. Esse é um livro, Crianças como Você. De fato, as crianças não se identificam tanto com esse livro. Então, esse é um problema da organização, da característica do livro, do portador. O outro aspecto é em relação ao conhecimento que as crianças têm, que é uma terceira PIC. O grupo, uma parte já escreve alfabeticamente, outra parte não. E nós queríamos conversar um pouco com você para ter ideias de como articular um produto final sugerido, que é um produto de escrita de um livro, para essas crianças que escrevem ainda com pouca fluência ou não escrevem alfabeticamente. Certo. A gente sabe que daria para produzir um livro com crianças que não escrevem alfabeticamente, mas o professor como escriba. E nesse caso, nós começamos a pensar em outras possibilidades, né, de produto. Então, acho que dá para articular as duas coisas. Característica do livro com a maneira como a gente vai encaminhar o projeto. Bom, Marli, então vamos lá. Olha, você disse o seguinte, que eles não se identificam com o livro, né? Então, isso leva a gente a pensar no quê? Por que será que eles não se identificam? A professora mesmo levantou uma questão. O critério de escolha da criança que vai representar cada país. Em especial, estamos falando agora de Brasil, certo? Então, a gente precisa parar para pensar que a gente tem esse primeiro aspecto que pode orientar os outros nesse trabalho. Então, vamos pensar. Olha, quando a gente olha para esse livro, a gente tem uma criança, em tese, representando cada país, o que não é verdade, certo? Como eles mesmos observaram. Mas uma criança representando o país. Qual foi o critério de escolha? No caso do Brasil, o que está explicitado aqui no texto é que essa criança representaria uma minoria significativa, né? Bom, se a gente olhar para os critérios que foram usados para a representação dos outros países, a gente já percebe uma discrepância. Por quê? Porque nos Estados Unidos a gente tem 5 crianças que representam o país. Na Índia a gente tem 2, certo? Então tem uma contradição aqui. Será que é por conta da dimensão territorial que foi escolhida essa criança? Quando a gente olha aqui no próprio mapa mundi que é apresentado logo no começo, a gente pode tematizar com as crianças a dimensão desses países e quantas crianças são escolhidas para representá-lo. China, Brasil, América do Norte, por exemplo. Estados Unidos, na verdade, né? Não América do Norte. Então, a gente tem esses 3 países. Bom, nos Estados Unidos, 5, Brasil 1, China 1. Então, a gente percebe de novo uma contradição na escolha de critério, certo? Então, quando a gente olha para a maneira como as crianças foram fotografadas, a gente percebe todas as escolhas que foram feitas, né? Então,
países da América Latina, países pobres, as crianças estão descalças, com o pezinho sujo, com roupa rasgada, roupa suja. Né? Países de mais alto poder aquisitivo, de economia mais forte, criança bonita, calçada, limpinha, dançando balé, tocando piano. Certo? Então tem critérios subjacentes. Então o primeiro conteúdo que a gente precisa trabalhar, critérios de seleção das crianças que representariam cada país. Então tem que analisar criticamente, focando esses aspectos, certo? Então do ponto de vista do conteúdo semântico, isso é muito importante. E isso pode nos levar, essa é uma das coisas que pode nos levar a escolher qual seria um produto para esse projeto que está sendo, que vai ser, né, desenvolvido pela professora, mas que está sendo planejado agora. Inclusive isso que você falou, ela percebeu, na Rússia, ela percebeu que só tem bailarina. Ela falou, Marli, me chamou tanta atenção, só tem bailarina. Já que a gente está fazendo uma leitura crítica do material, então vamos contribuir para a análise crítica e vamos escrever um suplemento com uma criança que também represente, né, o Brasil e que não seja de uma minoria como a indígena. Tem outras minorias nesse país, tem outros tipos de crianças. Depois da exploração inicial da obra, na atividade seguinte, a professora realiza uma ampliação da discussão temática. Então agora nós vamos ler um trecho dessa página que fala sobre as crianças. Olha lá, crianças do mundo. Quando se trata de atividade de leitura, esta discussão é essencial. Analisar as possíveis intenções da obra, estabelecer relações com o cotidiano vivido do leitor e com outras obras são capacidades de leitura imprescindíveis. Também se preocupam com o meio ambiente e O professor deve permitir que circulem nas salas de aula as informações que os alunos possuem sobre o tema. Além disso, é preciso relacionar a obra em estudo com outras que já foram lidas na classe. Vocês acham que as crianças só se preocupam com isso? Vocês também se preocupam com as coisas que estão falando aqui? O que está falando aí? Com guerras, com brincadeiras, jogos de bola que estão destruindo as matas? Com o que mais vocês se preocupam? Jogar lixo na rua. Jogar lixo na rua. O que mais que vocês se preocupam? Jogar. E as crianças do mundo inteiro, elas brincam, se preocupam com guerra, se preocupam com... O que mais que as crianças do mundo se preocupam? Com que as crianças desse livro se preocupavam, da Serafina? Para trabalhar. Ah, as crianças trabalhavam? Ah, entendi. E esse aqui da Zata, ele falava sobre o quê? Não sei se vocês lembram. Sobre Esse aqui é sobre o trabalho. Sobre o trabalho. Então as crianças, elas se preocupam só com brincadeira ou também com o trabalho? Trabalho. E aqui, na sala, com que vocês se preocupam? A escola. Com a escola? Só com a escola? A sala. E você, Manuel? Uma sala boa. O que mais que tinha falado a professora que também se preocupa com outras coisas? Não jogar lixo na rua. As crianças se preocupam com não jogar lixo no rio, senão empolhe tudo, sobe e todo mundo morre. Por enchente, lixo na rua e por no ar. Das coisas. Porque não pode ficar na rua, senão os ladrão pega. Aprofundar o estudo temático e ainda relacionar esse conteúdo com a vida das crianças supõe considerar também as leituras realizadas pelos alunos que podem também contribuir. Sobre esse assunto, conversaram a professora e a assessoria. O que você tem lido? Você já leu outras coisas de crianças? Já li para eles o livro da Zata, que fala sobre uma criança na guerra. Já li o Pipi Meia Longa, que fala sobre uma criança que mora sozinha, ela vive sozinha em um vilarejo, para eles entenderem o que é uma criança morar sozinha, ela trabalha, ela tem que se sustentar, então ela tem que trabalhar o tempo inteiro. E também o livro Serafina, da Serafina. Né? Eu acho que é muito interessante isso, porque de repente é um momento de repertoriada, deles conhecerem outras realidades e eles vão conhecer o livro, olhar para o livro, olhar para essa realidade, comparar e também com a vida deles, porque veja, a vida deles é bem diferente do que vai aparecer, mesmo no Brasil, da Celina, né, que é a Celina, a criança indígena. É que tem uma explicação do autor para isso, né? Ele faz ele prioriza uma criança, pelo que eu li aqui, por conta de mostrar a diversidade, mostrar uma minoria do país. Agora, vamos ler um pouquinho de informações sobre a Celina, lá no começo. Celina, lá o nome da Celina bem grandão, acha o nome da Celina? Celina, achei.
achou? Então, olha lá, vou começar a ler para vocês. É o maior que vocês acharem na página. Depois do tema, é o momento de estudar o conteúdo da obra em detalhes. A professora não perde de vista o produto final pretendido, o encarte que seguirá o modelo de uma página do livro e que será elaborado a partir da entrevista com uma criança da escola. 9 anos e mora no Pará. É uma índia tembé e seu pai é o chefe da aldeia. Ela tem a mesma idade que a minha. Ah, a Celina tem a mesma idade que você? Entendi. Ela mora na aldeia. Ela mora na aldeia. O que a família dela faz para se alimentar? A comida, o tipo de comida que a Celina come. Olha lá, vou ler para vocês. Acharam? Aqui, ó, professora, aqui, ó. Aqui embaixo. Achei aqui, ó. Agora, a escola da Celina. Procura lá na escola. Solicitar que encontrem uma informação específica no texto permite aos leitores iniciantes acionar índices para descobrirem o que pode estar escrito. Por outro lado, permite que os alunos identifiquem as partes do texto, visualizem como estão distribuídas na página e compreendam quais informações cada parte apresenta e como se relacionam com o texto inteiro. A escola da aldeia. Quanto tempo faz que ela foi para a escola? Um mês. Há um mês? Mês porque não tinha professor. Ah, porque não tinha professora? Ela só agora tem professora lá? Ah, entendi. Ah, então agora ela aprendeu a escrever português e falar o quê? Tá falando qual é a maneira que ela... Não foi português não. Lê aí que vocês vão ver o que ela aprendeu a falar. Tá na escola, lá na parte da escola. A escola da aldeia fica ao lado da casa de Celina. A família, não. Acha a palavrinha que está escrito. A família. Procura lá, João. Peraí que eu já vou. Então você achou a família? Muito bem. Onde está a família? Lê pra mim. Mentira. De Celina usa como sobrenome o nome da tribo Tembé. Agora vamos ver o que a análise do livro Crianças como Você, feita pela assessoria, orientou a intervenção da professora junto aos alunos. Não é um portador difícil de ser lido. Quando a gente olha para esse livro, o que a gente vê? A gente vê que ele é organizado por uma série de textos que não têm articulação explícita. O que os une é que todos eles se referem à criança que está representando o país. Então, por exemplo, para ler esse texto, a gente precisa ensinar os meninos a fazerem essa articulação. Então, isso é, por um lado, algo que tem que preocupar o professor, ele tem que tomar cuidado com isso. Então, é a irmã do Oscar, essa família é de quem? A casa do Romualdo, que relação ele tem com o Oscar, né? Então, esses links a gente tem que estabelecer para as crianças que não conseguirem. Porque não é difícil, na verdade, porque é o semântico que garante, né? Ela mora na aldeia. Ela mora na aldeia. O que a família dela faz? Ele para se alimentar. Vive terra. Não é uma tarefa fácil desenvolver as capacidades leitoras nos alunos. No entanto, podemos tomar a leitura como objeto de ensino, potencializando os momentos de construção coletiva de sentidos sobre os textos, como faz a professora Tatiane. Então agora nós vamos anotar os dados que vocês descobriram da Celina lá no quadro que eu já fiz aqui. Tem uma atividade no livro que vocês vão fazer depois dessa que eu fiz na lousa, que está falando igualzinho. Vocês vão colocar o nome de uma criança e colocar colocar o nome e o país onde essa criança vive. Só que aqui na lousa nós vamos colocar o nome, o país e a idade dessa criança que vocês viram agora. Como que ela chama mesmo? Como que ela chama? Karina? Celina. Celina. Ah, ainda bem que é Karina. Não vi nenhuma Karina. Olha lá. Ah, então ela se chama Celina. Que país que ela mora? Não, país. Não é a cidade. Brasil. Ela mora no Brasil.
Então agora vocês em duplas vão realizar a mesma atividade que nós fizemos aqui na lousa. Vocês vão escolher uma outra pessoa, uma outra criança. Aí vocês vão achar a criança, olhar de novo no sumário e procurar em que página que ela está. Na hora de organizar a turma em duplas, é preciso usar como critério tanto os conhecimentos dos alunos sobre os sistemas de escrita, quanto as possibilidades de ajuda dos colegas e do professor. Além disso, o professor precisa cuidar dos aspectos atitudinais. Vamos pensar o David. Então, você acha que o David e o Lucas dá para ficar? Os demais, a gente pode agrupar, tem outros critérios, pensar um pouco no perfil deles, né? Assim, a Giovana e o João Vitor Caetano, eles demoram um pouco mais para compreender a escrita, então eles demoram um pouco mais para ler. E, geralmente eu coloco com um aluno que já lê com maior frequência para poder ajudar eles. Eles começam a ler um pouco melhor. Então nós temos que separar essa dupla, a Giovana e o João Vitor Caetano. O João Vitor. A organização do espaço e das duplas para as diferentes tarefas garante maior circulação de informação com o planejamento e acompanhamento cuidadoso do professor. Recuperar o sentido do que foi lido muitas vezes exige várias leituras e quando o conteúdo é familiar fica mais fácil descobrir o que está escrito, mesmo quando ainda não se lê com fluência. Ler e reler o texto para descobrir o que está escrito, localizar informações relevantes, grifar e tomar notas são procedimentos necessários em situações de estudo e podem ser ensinados desde o início da escolaridade. Quanto mais o aluno puder praticá-los, maiores serão as possibilidades de aprendizagem. A tomada de notas, que geralmente tem a função de apoiar a memória, é um recurso privilegiado para situações de estudo. Aqui, a escrita é um apoio para a atividade de leitura. Além disso, o aluno reflete sobre as características do sistema de escrita e as convenções. A casa dela é um castelo, ela come pato e salada. Terminamos! É interessante observar o quanto as crianças generalizam o que estudaram e estabelecem relações com suas vidas, com seus hábitos e experiências anteriores. É possível mobilizar muitos procedimentos e capacidades leitoras, e ainda assim há muito que aprender. Bom, agora que vocês já estudaram bastante, já descobriram um monte de coisas legais sobre as crianças, vocês vão falar uma dupla de cada vez, o que vocês descobriram sobre cada criança. E ele mora na Mongólia e ele estuda numa escola grande, ele passeia com o cavalo dele, o cachorro. O nome dela é Raquel. Ela mora na França. O nome dele é Omar, ele mora no México. Quantos anos ele tem? 8. Ele pesca, mergulha. Por que você escolheu esse menino do Japão, da Izuki, para pesquisar? Fazer uma homenagem ao meu amigo Rafter. Ah, o Rafter? Por que Rafter? Sei lá. Onde você nasceu, Rafter? Japão. O que vocês comem na sua casa? Eu como arroz, feijão. Não, mas que são comidas também japonesas, que a sua mãe faz? Sushi. Sushi, que mais? Yakisoba. Ele come um bolinho de arroz com água e dashi. Agora que vocês já estudaram bastante, já conheceram a vida de um monte de crianças diferentes, né, Bruno? Então o intuito do projeto é estudar crianças do mundo inteiro, mas também crianças como vocês. E vocês não falaram pra mim o que vocês também gostam de fazer. Porque no final desse projeto, sabe o que nós vamos fazer, Emanuel? Uma página para esse livro também, só que falando de vocês, do que vocês gostam de fazer. Então agora eu quero saber um pouquinho, quem quer falar do que gosta de fazer, levanta a mãozinha pra mim. Eu gosto de brincar de bicicleta. Comer macarrão, batatinha frita, jogar bola, andar de bicicleta, jogar videogame, brincar de esconde-esconde. Gosto de comer arroz, feijão e carne. Brincar de pega-pega e esconde-esconde. E jogar bola e brincar de esconde-esconde, pega-pega. Comer macarrão, bolacha e carne moída, bicicleta, patins. Maria, de comer, que você gosta de Comer batata frita, arroz, feijão, carne. Vocês ainda vão estudar muito mais durante os próximos dias.
Vão conhecer a vida de várias crianças, de vários lugares, para que no final vocês consigam escrever também uma página igual a essa do livro sobre vocês. Vai ter a foto de vocês e a história de vocês, mas para isso vocês têm que estudar bastante sobre a vida de outras pessoas, tá bom? O projeto está apenas no início. Daqui para frente, os alunos vão realizar uma entrevista com um colega que os represente e, a partir dela, vão elaborar o encarte do livro, considerando todas as características desse portador. Há muito trabalho a ser feito.